Fala galera padrão ouro, família Pro Medicina, tudo bem com vocês? Bruno Pires aqui, voltamos com mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre ansiedade, muito importante, muito frequente, muito mesmo, pessoal. Então, preste atenção para a gente levar esses conhecimentos para nós, disseminar essas informações também para outras pessoas e, obviamente, sempre curtir o vídeo, se inscrever, ativar as notificações e ficar ligado nos nossos conteúdos, certo? Então chega de enrolação, let's bora pro vídeo, chama que vem! Bom galera, ansiedade é originalmente classificada como um distúrbio da saúde mental, um distúrbio psicológico, psiquiátrico, e o especialista, a área médica, a especialidade médica mais indicada para tratar esse tipo de paciente é o psiquiatra. Mas eu quero chamar a atenção de vocês que todos os médicos, todo mundo que se formar em medicina tem que saber reconhecer um quadro de ansiedade, tem que saber manejar inicialmente um quadro de ansiedade para poder proteger o paciente, para poder melhorar a qualidade de vida do paciente e, claro, em situações mais graves, uma ansiedade não controlada, em que o paciente está tendo vários episódios de crise de ansiedade, crise de pânico, aí realmente tem que referenciar, encaminhar para um psiquiatra, porque requer um tratamento mais agressivo, avaliar outras opções. Então, não é só o psiquiatra que tem que dominar a questão patológica da ansiedade, mas todos os profissionais que se formam em medicina têm que entender muito bem isso, até porque, pessoal, é muito comum um paciente procurar um médico por um motivo X, mas a gente diagnostica que tem uma ansiedade também presente. E se você se importa com aquela pessoa, você não pode deixar aquilo passar, porque a gente quer ajudar. Então, diagnosticada aquela ansiedade, vale a pena, ainda mais se estiver exercendo um prejuízo na qualidade de vida, a gente conseguir manejar, conseguir tratar, e o paciente também, ele agradece, Agora, a ansiedade, ela está muito frequente na população, muito. Eu digo em níveis patológicos, níveis que você tem um grande prejuízo da qualidade de vida da pessoa. Em termos de classificação médica, a gente tem o transtorno de ansiedade generalizada, isso é uma patologia que tem o seu CID-10, tem essa classificação, e existem as crises de ansiedade que podem acabar deflagrando uma crise de pânico. E claro, a própria ansiedade ela também pode alterar comportamentos alimentares. Então tem transtorno alimentar que está associado com a ansiedade. E aí você pode ter caminhando junto, por exemplo, um quadro de obesidade, por exemplo, e outras comorbidades. Bom, um outro aspecto importante é o seguinte: por que a gente está tendo essa grande frequência de ansiedade na população? Aí é uma coisa muito complexa, mas para resumir para vocês aqui. Primeiro porque o próprio conhecimento da medicina, da saúde mental evoluiu e os profissionais agora estão dando mais atenção e levando a sério esse tipo de queixa de saúde mental que há um certo tempo atrás isso não era tão levado a sério, se não tivesse ali realmente uma causa orgânica que você pudesse dosar, que você pudesse medir, que você pudesse ver, os médicos não queriam tratar. Ou então poderia falar que o paciente seria frescura do paciente, Até porque transtornos psiquiátricos não tem um exame laboratorial para diagnosticar, não tem um exame de imagem para diagnosticar. Então são diagnósticos subjetivos e isso requer uma investigação profunda do paciente, conversar com o paciente, ouvir o paciente, que é muito importante, avaliar como é que é o dia a dia dele, para poder saber reconhecer justamente os sinais e sintomas de um transtorno de ansiedade generalizado. E o outro aspecto, pessoal, é justamente por conta da nossa sociedade e do contexto que a gente vive, As pessoas estão sendo muito cobradas e se cobrando muito também.
Então a gente tem aquela cobrança de alta produtividade em todas as áreas da vida. Então você tem que ser bem sucedido no trabalho, tem que ser bem sucedido financeiramente, afetivamente, e todo mundo está te cobrando isso, né? E as pessoas também se cobram demais, né? Eu tenho que ser bem sucedido nisso daqui, eu tenho que conseguir bem isso daqui. Às vezes te cobram num nível muito além do que ela pode chegar. Não digo nem em relação à aptidão, eu digo até em relação a outras situações do contexto de vida, né? Então isso é muito comum, as pessoas às vezes querem, né, um resultado que não dá para chegar ali, então já vem da própria autocobrança, isso é muito comum. Então a gente tem a área médica que evoluiu e deu mais atenção ao transtorno de saúde mental, junto com a sociedade, né, e as pessoas com essa questão da cobrança, também autocobrança, isso ocasionando essa grande frequência da ansiedade na população. Na questão do tratamento, tem duas coisas muito importantes. Primeiro, um acompanhamento psicológico é fundamental. Por quê? Porque na terapia com o psicólogo, com a psicóloga, a pessoa vai conseguir se entender melhor, ela vai conseguir lidar melhor com situações que são gatilhos para a ansiedade ou que agravam o quadro de ansiedade. Por quê? Um medicamento, gente, ele não vai trabalhar a nossa cabeça, né? Ele pode controlar a pessoa, estabilizar a pessoa emocionalmente ou evitar crises psicóticas, mas saber lidar com situações que deixam a pessoa ansiosa ou pioram, nós temos que trabalhar a nossa mente. E muitas vezes a gente não consegue fazer isso sozinho. Por isso que é importante ter o acompanhamento do profissional, no caso um psicólogo ou uma psicóloga. Um aspecto importante é que a ansiedade ela pode estar caminhando em conjunto, né, com o estresse, é muito comum, né? São coisas que aparecem com muita frequência em conjunto, né? Estresse, tensão, ansiedade, angústia, e também podem estar associados a quadros depressivos. Então, essas doenças, né, elas se misturam e cabe ao profissional da medicina saber reconhecer adequadamente esses quadros para poder saber tratar de maneira eficaz. Bom, em termos de fármaco, né, existem fármacos que são, isso é muito importante, existem fármacos que são utilizados para crises de ansiedade, que são fármacos SOS, e existem fármacos que são dados de maneira contínua. Esses fármacos, eles são ansiolíticos, eles realmente, quando a pessoa faz o uso, ela sente uma tranquilidade, ela relaxa, ela fica mais calma, né? Eles também são hipnóticos, porque eles dão sono, mas esses fármacos têm um grande problema. Qual é? É a criação de tolerância na pessoa, tolerância ao fármaco, né? E dependência química, física, psíquica. E a longo prazo, né, tem vários estudos que mostram isso, que eles podem gerar uma deterioração cognitiva. Então pode ter uma demência associada ao uso crônico desses fármacos. Então, por exemplo, quando é que está indicado uma pessoa que tem ansiedade de fazer, por exemplo, um Rivotril? Se ela estiver entrando numa crise de ansiedade, uma crise de pânico. Por isso que quem tem esse transtorno sempre tem que ter esses fármacos SOS disponíveis. Mas não é para ficar usando como se fosse dipirona, não é isso, beleza? Por quê? Ela vai começar a usar diariamente, ela vai começar a criar tolerância para ter a resposta de redução de ansiedade, vai ter que aumentar a dose e aí vira uma bola de neve. Bruno, então quais são os fármacos que realmente são os ideais para tratar a ansiedade de uso diário e crônico? São fármacos da classe dos antidepressivos. Mas como assim? São antidepressivos? Sim, originalmente eles são antidepressivos, mas os estudos clínicos, né, com esses fármacos mostraram que eles são muito bons para tratar a ansiedade. Então, originalmente eles são da classe dos antidepressivos, mas eles são usados para tratar a ansiedade. De modo geral, esses fármacos, eles são fármacos que elevam os níveis de serotonina em vias neuronais, em vias específicas, né? Agora, também tem outros fármacos que podem atuar na serotonina e na noradrenalina. Então, existe uma diferença entre eles, tá? E aí cabe ao médico, junto com o paciente, ver qual é a melhor opção, testar se foi eficaz, se não teve muito colateral e seguir ali naquele caminho para conseguir estabilizar o paciente.
Interessante comentar que esses fármacos de uso crônico, eles não vão gerar na pessoa que tem ansiedade a sensação de estar calma, né? A pessoa tomou uma fluoxetina, por exemplo, ela não vai sentir, caramba, agora, pô, que alívio, cara, tomei essa fluoxetina aqui, tô melhor. Não, porque eles não são ansiolíticos, eles vão estabilizar a pessoa emocionalmente. Então, ao longo do tratamento, ela vai sentir que ela está reagindo melhor às situações que ela ficava ansiosa, ela está sabendo lidar melhor com coisas do dia a dia. E geralmente esses fármacos, a resposta terapêutica plena, ela vem durante 1 mês de uso. E é importante o médico avisar isso, e também que no início do tratamento, às vezes, os sintomas podem piorar. Então, uma pessoa começou a tratar com escitalopram. Na primeira semana, ela pode ter uma piora dos sintomas de ansiedade. Ela pode sentir mais taquicárdica, mais angústia, mais apreensiva, ela pode ficar um pouco mais inquieta, mas a tendência, isso tem a ver com a forma que o fármaco age no nosso corpo. A tendência é que isso passe, depois de 15 dias ela começa a ver os sintomas, a resposta benéfica, e o efeito pleno vem em média com 30 dias. Agora, e quais são os sintomas de ansiedade, né? Os sinais e sintomas? Bom, aí uma coisa muito ampla. Em termos de sinais, a gente pode ter elevação da pressão arterial, a gente pode ter tremores finos de extremidade, a gente pode ter palpitação, taquicardia. Agora, em relação a sintoma que a pessoa sente, né, ela pode ficar mais irritada, ela pode ter insônia, ela pode ter piora da concentração, ela pode ter até mesmo uma hiperatividade, irritabilidade, pode começar a afetar a memória. Claro, isso também pode alterar a saúde do sono, e aí vira uma bola de neve, dorme mal, acorda cansada, performa mal no dia seguinte, fica mais ansiosa e por aí vai. Fora também o impacto que pode acontecer na alimentação, né? A pessoa pode começar a ter um padrão beliscador, e aí isso pode levar aí a outras questões como obesidade, por exemplo. Beleza? Cuide da saúde mental, isso é fundamental, isso é muito importante. E não esquece de curtir, compartilhar e assistir nossos outros vídeos. Vejo você nos próximos vídeos. Até lá. Tchau.